Mas vamos que vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por mais esse dia. Nós queremos louvar e bendizer, sobretudo, pela vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, que para nós é um farol luminoso, Senhor Jesus, que indica o caminho da santidade. Eu quero suplicar, Senhor Jesus, por cada um que está aqui, Senhor Jesus, por cada um que vai participar ou que vai ver essa aula depois, Senhor Jesus, que nós possamos, tomados pelo exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, ansiar a mesma santidade, Senhor, ansiar as mesmas alturas espirituais que ela, elevada pela tua graça, alcançou, Senhor. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para tudo isso, e que essa aula, Senhor Jesus, seja mais um passo decisivo da nossa caminhada rumo ao céu. Tudo isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Tudo isso eu te peço, Pai, suplicando o poder do Espírito sobre nós. E eu quero consagrar essa noite à Virgem Maria, a mãe de Teresinha, e nossa mãe, aquela que é a medianeira de todas as graças, aquela que tudo faz em nós, através da sua intercessão. Mãe, que a senhora possa passar à frente dessa noite, passar à frente de cada pessoa e nos dar a graça de aprendermos e vivermos um pouco mais o caminho da santidade, através dos passos de Santa Teresinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Galera, sejam bem-vindos. Digam aí se o áudio tá bom, se não tá. No começo a galera falou que tava bom. Primeiro eu quero agradecer a você pela sua presença, todos que participaram, da novena de alguma forma, os que não participaram, mas estão aqui na aula. Obrigado também por estarmos juntos, tá? Nessa noite em que a gente vai aprofundar a doutrina de Santa Teresinha, tá? Então, galera, a primeira coisa que a gente precisa entender, é por que falar da doutrina de Santa Teresinha? Por um fato muito simples, São João Paulo II, proclamou Santa Teresinha doutora da Igreja. E essa intuição de São João Paulo II foi algo singular e espetacular, Porque se você pega os escritos de Santa Teresinha, eles são aparentemente muito simples, Eles são muito diretos, eles são muito... tem uma frase do Frei Maria Eugênio que ele vai falar assim: Santa Teresinha é uma doutora que se senta conosco para nos falar de sua vida, Então, essa simplicidade de Santa Teresinha é algo fenomenal, mas ela esconde, uma profundidade muito grande. E essa intuição do Papa São João Paulo II foi fundamental. Por quê? Porque ele, como Papa, com a graça de Estado, de chefe, da Igreja, daquele que Deus confiou para confirmar a nossa fé, ele percebeu a importância de Santa Teresinha como um farol para a vivência da santidade nesse tempo que a gente está vivendo. Eu não vou entrar nisso, mas olhe para a vida de Carlo Acutis, um jovem que viveu de maneira muito simples. Com certeza ele seguiu os passos de Teresinha, os passos da simplicidade, os passos da pequenez. Então, quando a igreja propõe um santo como doutor, é porque ele quer demonstrar que algo da vida dele, do seu ensinamento, é mais do que um mero ensinamento, é algo de muito valor para a igreja. Então, isso por si só já coloca para nós a importância da gente conhecer esse pensamento de Santa Teresinha. E ainda mais, ainda mais por quê? Porque Santa Teresinha é uma santa que nos ensina o caminho da santidade para todas as pessoas, A gente vê que existem várias formas de viver o caminho de santidade, e muitas vezes a gente olha para os santos, e eles têm formas de vidas que são tão extraordinárias, Por exemplo, um Padre Pio, que teve os estigmas, ou tantos outros santos, São José de Cupertino, que levitava, A gente olha para esses fatos extraordinários e vê esses santos muito longe de nós, dentro da normalidade da nossa vida. Eu não sei se tem alguém aí que levita, eu nunca levitei na vida.
Então, a gente olha para esses fatos e fica pensando assim, meu Deus, mas que coisa extraordinária, e parece que é distante. E Santa Teresinha, ela descortina o horizonte da santidade para nós, antecipando uma doutrina que foi retomada pelo Concílio Vaticano II, né, que é a vocação universal à santidade. Né? Lá no Concílio Vaticano II, se não me engano, na Lumen Gentium, né, a igreja vai falar sobre isso, né? Todos somos chamados à santidade, né? Todos somos chamados a viver a santidade. Então, isso tudo coloca, né, veja a genialidade de Santa Teresinha, ela antecipou, né, 70 anos antes, né, algo que a igreja iria discernir, não é que a igreja não tinha descoberto isso antes, mas meio que estava soterrado, algo que a igreja, né, trouxe à tona no Concílio Vaticano II, Santa Teresinha, com a sua vida e com o seu magistério, antecipou, né, em 70 anos, isso aí. Então, isso mostra a genialidade de Santa Teresinha, né, e mostra a importância dela para nós, né. Então, galera, como que a gente vai começar, tá? A gente vai dividir essa aula em 3 partes, tá? Em 3 partes. Primeira parte a gente vai falar, são os fundamentos, né, os fundamentos da doutrina da Pequena Via, né? Antes de entrar de fato na Pequena Via, né, o que fundamenta, qual é o alicerce, qual foi a base, né, que fez brotar no coração de Santa Teresinha essa doutrina, esse caminho. A segunda, né, o que de fato é esse caminho, e a terceira parte é como colocar em prática esse caminho. Então, essa aula vai ter 3 partes, fundamentos, né, em que consiste a doutrina da terceira via, não, da pequena via, né, que também é chamada de infância espiritual, né, é um outro nome que os teólogos dão, né, quando se debruçam sobre o pensamento de Santa Teresinha, e, né, como colocar em prática, que é o mais importante. Só que esses dois, se a gente não fizer essa base desses dois, vai ficar capenga a forma como a gente coloca em prática, que a gente não vai entender o espírito, o sentido, né, da doutrina que Santa Teresinha propõe, tá? Então, o que fundamenta, né, o que fundamenta a doutrina de Santa Teresinha, tá? A doutrina de Santa Teresinha, ela é fundamentada naquilo que ela experimentou na vida dela. Quem leu, quem teve a oportunidade de ler a História de uma Alma, ou quem acompanhou as lives, né, percebeu que Santa Teresinha fala muito a partir da vida dela, das experiências da vida dela, né? E, na verdade, né, os santos, né, que são homens e mulheres eleitas por Deus para revelá-lo ao mundo, né, eles vêm com a missão específica. Então, Santa Teresinha vem também com a missão específica de que, na vida dela, ela revela algo de Deus para o mundo. Né, algo de Deus para o mundo. E qual é o fundamento disso? O fundamento é a experiência que Santa Teresinha fez ao longo de toda a sua vida. Qual foi a experiência que Santa Teresinha fez? Ela fez uma experiência muito profunda com Deus amor, tá? Isso aqui é o elemento fundamental. Toda a vida, se você pega lá os relatos dela no História de uma Alma, as cartas que ela manda, né, para diversas pessoas, para os padres, né, com quem ela trocava cartas, com outras irmãs dela, seja de sangue, seja irmãs do Carmelo, né? Você vai perceber que a experiência de Santa Teresinha é uma experiência de sempre fazer desculpa a redundância, uma experiência com o amor de Deus, tá? E aí, né, já para entrar nos textos dela, né, lá na História de uma Alma, esse foi o primeiro texto que a gente meditou na novena, ela vai dizer assim, a mim, ele deu sua misericórdia infinita, e é através dela que contemplo e adoro as outras perfeições divinas. Então, o que Santa Teresinha está falando aqui? Ela está falando exatamente que, né, foi a partir dessa experiência da misericórdia, isso aqui é importante. O que é a misericórdia? A misericórdia é Deus, né, se debruçando sobre a alma. Tá? Misericórdia não é o perdão dos pecados. Né? A misericórdia é o amor de alguém que é infinitamente maior e se debruça, né, e se derrama sobre alguém que é infinitamente menor do que ele. Né? Isso é a misericórdia. É o amor do infinito pelo nada, a gente poderia dizer assim. Né? É o amor do perfeito pela miséria. É o amor do infinitamente rico pelo infinitamente pobre. É exatamente essa experiência da misericórdia, ou seja, a manifestação concreta de Deus amor, que vai fazer, né, que vai ser a base de todo o pensamento e de todo o ensinamento de Santa Teresinha, tá? Então, e aí ela vai falar isso, a mim ele deu sua misericórdia infinita e através dela que contemplo e adoro as outras perfeições divinas. Então, todas me parecem brilhantes de amor. Olha aqui, essas duas palavras, né? Essas duas palavras são sinônimos no pensamento de Santa Teresinha. Ao mesmo tempo que Deus é misericórdia, Deus é amor, porque a forma de Deus ser amor é Deus ser misericórdia.
tá? A forma de Deus nos amar, meu irmão, é Ele se debruçar sobre nós. A forma de Deus nos amar, Santa Teresinha entendeu isso como ninguém, é Deus vir ao encontro da nossa miséria. Aquele que é infinito vir ao encontro do pequeno. Tá? Então, Santa Teresinha vai olhar toda a realidade de Deus a partir dessa revelação. Né? A partir dessa revelação de Deus que ficou impressa na alma dela, né? Que sempre caracterizou. Né? É interessante assim que tudo na vida de Santa Teresinha foi conduzindo a isso. Né? Por exemplo, Santa Teresinha, a mãe dela morre cedo e o pai dela era um homem muito amoroso. Então, o pai de Santa Teresinha, que também foi canonizado, São Luís Martin, né? Era um homem muito amoroso. Né? Um homem que cuidava com muita delicadeza de suas filhas, né? E esse amor, né, no fundo, já era a providência de Deus divina, criando inconscientemente em Santa Teresinha uma imagem do amor paterno de Deus. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, né? O que está ali no alicerce do edifício que Santa Teresinha vai construir? Essa experiência da misericórdia, né? Que, veja, a experiência da misericórdia não necessariamente é a experiência de perdão, ela antecede o perdão. Né? Alguns confessores de Santa Teresinha, né, quando foram depor no processo de canonização dela, disseram que Santa Teresinha nunca cometeu um pecado mortal. Olha que impressionante. Eles nunca ouviram de Teresinha um pecado mortal. Né? Para você ver que, de fato, a misericórdia é muito mais. Não é que a misericórdia não é muito mais do que o perdão dos pecados. A misericórdia de Deus é Deus infinito se abaixando até sua criatura, amando a sua criatura, se derramando sobre sua criatura. E é essa experiência que Santa Teresinha faz. Ela olha para todas as virtudes, para todos os atributos e perfeições de Deus, e ela vai dizer, todas me parecem brilhantes de amor. Isso aqui Santa Teresinha está descrevendo de maneira muito vívida essa experiência de amor de Deus. Até a justiça ela vai falar, né? E ela compreende a justiça dentro dessa perspectiva de amor. Como é que ela vai compreender a justiça de Deus? Um Deus que é justo vai compreender que eu sou fraco. Olha que impressionante. Porque a gente pensa a justiça logo de que forma? A retribuição devida, e isso é de fato uma dimensão da justiça de Deus. Mas Santa Teresinha pega por outro ângulo, ela pensa assim, de fato, se Deus vai retribuir de acordo, mas Deus também vai compreender a minha fraqueza. E isso me lança em confiança, é outro ponto que a gente vai ver mais para frente. Né? E aí, Santa Teresinha, em um outro ponto, né, no Natal de 1886, né, Santa Teresinha vai falar algo muito revelador sobre a vida espiritual, né, e dentro desse contexto da experiência de Deus que é amor, né, ela vai dizer assim, sobre essa graça que ela experimentou no Natal de 1886, num instante, a obra que eu não pudera realizar em 10 anos, o que é que Santa Teresinha está falando? A luta, olha como isso aqui se aplica na nossa vida, viu gente? Olha como isso se aplica na nossa vida. Durante 10 anos ela estava lutando para conseguir certas graças, né, para dar passos na vida de conversão dela, e parecia que não dava. Você já experimentou isso na sua vida, né? Quem não experimenta, né? Você vai tentando lutar para conquistar aquela virtude e parece que você não consegue. Aí Santa Teresinha está dizendo assim, em um instante, a obra que eu não pudera realizar em 10 anos, Jesus a fez, contentando-se com minha boa vontade que jamais faltou. Numa palavra, senti a caridade entrar no meu coração, a necessidade de esquecer-me para dar prazer, e desde então fui feliz. Olha o que Santa Teresinha está falando aqui, e isso é sensacional. Isso aqui é sensacional. Né? Por quê? Porque Santa Teresinha está revelando algo muito profundo. Ele está dizendo assim, olha, Santa Teresinha, ela está dizendo que ela buscava, ela tinha boa vontade, né? Mas não conseguia dar passos em relação à virtude da vida dela. Em relação a ser uma pessoa, ela dizia que era uma pessoa muito ensimesmada, muito egoísta, que pensava muito nela mesma, né? Era uma menina muito mimada, Santa Teresinha. Ela era a menor, né? A caçula de várias filhas, né? Então ela era muito mimada. E ela vai dizer assim, né? No Natal de 1886, Deus deu uma graça. Por quê? Porque ele viu que durante esse tempo todo ela tinha boa vontade. Boa vontade era o quê? Ela lutava, tá? Ela lutava, porém não conseguia dar passos. E isso demonstra uma coisa muito importante na nossa vida espiritual, que é o quê? A perseverança é fundamental, mesmo quando a gente parece que não vai avançar, porque em um determinado momento a graça nos alcança. E esse momento só Deus sabe. Mas o que Santa Teresinha está falando aqui? Veja, essa perseverança foi uma perseverança na experiência do amor. E quando você vai perseverando nessa experiência do amor de Deus, desse amor de Deus misericórdia, ele vai lhe levando além. Ele vai dando saltos, né? A nossa vida espiritual não é uma reta ascendente assim. Durante muitas vezes a gente vai
A gente está lutando e não vai. De repente, a graça nos alcança e a gente dá um salto. Né? É o que Santa Teresa. E que graça é essa nos alcançando? A gente vai perseverando na experiência do amor e, de repente, essa experiência nos toca de novo. E quando ela nos toca, o que é que acontece? Ela faz com que a gente, né, dê um salto. Né? É o que Santa Teresa vai trabalhar na questão das moradas espirituais, né? das 7 moradas espirituais. Então, aqui é a primeira coisa que a gente precisa entender. O primeiro pilar é a experiência da misericórdia de Deus. A experiência de um amor com Deus, né? De um amor de Deus que me abrasa, que me alcança, que se debruça sobre mim. E se debruçando sobre mim, né? Me ama, me envolve. Né? Ela vai dizer aqui, numa palavra, sentir a caridade entrar em meu coração, a necessidade de esquecer-me para dar prazer. E desde então fui feliz. Então veja, primeiro pilar da doutrina da pequena via é uma experiência com o amor de Deus. Então, meu irmão, você não tem como viver a pequena via se você não fizer cotidianamente experiência com esse amor. Tá? Uma experiência com esse amor. A gente vai ver na parte prática, no ponto 3, segura aí, continua na live, né? Como que a gente pratica essa experiência do amor de Deus. Mas o segundo fundamento é que, fazendo a experiência desse amor, Santa Teresinha faz uma experiência de que esse amor, ele quer nos invadir. Essa é a segunda parte. Esse amor quer nos invadir. Esse amor, o amor de Deus anseia encontrar pessoas nas quais ele possa se derramar. Olha que coisa impressionante que Deus é. Tá? O amor de Deus, ele anseia, Deus tem sede de se derramar nas almas. Para que Deus nos criou, meu irmão? Para ele derramar o seu amor sobre nós. Foi para olha que beleza, que profundidade da bondade e do amor de Deus por nós. Então, Santa Teresinha vai descobrir essa segunda verdade. Primeiro, ela faz experiência de Deus amor, de um Deus que é misericórdia, ou seja, de um Deus infinito que se debruça, que tem prazer em vir ao encontro da nossa pequenez, mas ela vai fazer experiência que esse Deus amor, ele procura almas nas quais ele possa se difundir, nas quais ele possa se derramar por completo. E qual é o problema? Ele não encontra essas almas. É o segundo fundamento da doutrina da pequena via. Ela vai dizer assim: um dia contemplando uma estampa de Jesus, Nosso Senhor, a gente meditou nessa passagem também, na cruz fiquei impressionada com o sangue que corria diante de suas mãos divinas. Senti grande dor ao pensar que este sangue caía por terra sem que ninguém se apressasse em recolhê-lo, e resolvi conservar-me em espírito aos pés da cruz para recolher o divino orvalho que dela corre, compreendendo que deveria depois derramá-lo sobre as almas. Olha o que ela entendeu. Esse amor, onde se manifestou esse amor? Santa Teresinha é uma gênia espiritual. Se manifestou na cruz de Jesus. Ela olha para aquela cruz onde se manifesta na plena potência o amor de Deus, tá? E ela compreende que aquele amor precisa ser recolhido. Deus quer almas que estejam aos pés da cruz para recolher esse amor. E ela via que o sangue caía no chão, sem que ninguém se apressasse a recolhê-lo. Ou seja, sem que ninguém compreendesse o valor desse amor e buscasse ser invadido por esse amor, receber esse amor para difundir esse amor. Então, esse segundo pilar, né, é fundamental. Né? Por quê? Porque aqui é a partir disso que Santa Teresinha vai procurar uma via de santificação. Tá? Mais à frente, ainda dentro desse segundo pilar, né, ela vai dizer assim, lá lá no História de uma Alma, né? Ó meu Deus, né? Isso aqui ela, antes do ato de consagração que ela pronunciou em 1895, ela vai dizer assim, ó meu Deus, vosso amor desprezado permanecerá confinado em vosso coração. Olha a angústia de Santa Teresinha. Vosso amor desprezado permanecerá confinado em vosso coração. Ela está perguntando isso, ela percebe que o amor de Deus está no coração dele e quer se derramar, mas não encontra como se derramar. Parece-me que se encontrasseis almas que se oferecessem como vítimas de holocausto ao vosso amor, haverias de consumi-las rapidamente. Parece-me que vos sentiríeis feliz por não reterdes as ondas de infinita ternura que estão em vós. Então, olha o que Santa Teresa tá percebendo aqui. O que ela intuiu? O que o Espírito Santo revelou para ela? Ela está dizendo assim, velho, Deus quer se derramar, consumir as almas de amor. Ela vai dizer, as ondas infinitas de ternura que estão em Deus, que estão represadas nele. Por quê? Porque ele não encontra almas dispostas a receber esse amor. Então,
Olha a experiência, olha o fundamento. Santa Teresinha faz uma experiência de um Deus que é misericórdia, de um Deus que é infinito e que na sua infinitude se debruça no nosso nada, sobre o nosso nada, para nos amar. Santa Teresinha percebe que esse amor quer encontrar almas. Almas para quê? Almas nas quais ele possa se derramar, as quais ele possa consumir por completo. Só que ele não encontra essas almas. Então, Santa Teresinha, e aqui, tendo lançado o fundamento, a gente vai para a segunda parte. Então, Santa Teresinha, a pergunta e a busca que ela faz é como se dispor a esse amor de tal maneira que ele se derrame em nós da forma como ele quer se derramar. Olha aqui uma coisa genial para a gente entender o que é santidade. Santidade, meu irmão, é fazer uma experiência avassaladora com o amor de Deus. Santidade não são regras morais. Eu vi uma reflexão hoje sobre Carlo Acutis, né? Não tem nada contra quem é tradicionalista, não tem um contra. Mas veja, às vezes as pessoas se fixam, por exemplo, na questão da modéstia. Para você ser modesto, você tem que usar terno, camisa social, etc. Tal. Carlo Acutis usava tênis Nike e moletom. E é beato da igreja, vai ser proclamado beato. Por quê? Porque a santidade não é uma forma de comportamento, a santidade é uma experiência avassaladora do amor de Deus. E é exatamente essa pergunta que Santa Teresinha vai responder com sua vida e com a sua doutrina. Veja, como eu disponho a minha alma para ser consumido pelo amor de Deus? Meu irmão, eu peço o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, que você receba essa inflamação e essa inquietação na sua alma. Porque, veja, é exatamente isso, né, que deveria consumir as nossas almas. Senhor, como eu me disponho para que o teu amor, para que as ondas de infinita ternura que estão em vós, elas possam se derramar em mim. Para que o Senhor não possa mais reter. Então, a pequena via é exatamente esse caminho que Santa Teresa descobriu para ela. E descobrindo para ela, ela descortinou para nós, que somos almas pequenas, né? Talvez tenha alguma alma grande aqui, por uma via de santidade que não seja a pequena via, seja uma via extraordinária. Aleluia, se tiver. Mas para 99% dos cristãos, é a via da pequenez, tá? Então, olha só, primeira parte, fundamentos. Deu para compreender, galera, bem os fundamentos? A segunda parte, né, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí, né? É entender, então, como, né, dar essa resposta. Como dar essa resposta. E aí Santa Teresinha vai responder também, lá no História de uma Alma, no manuscrito C, uma passagem muito conhecida. Ela vai dizer assim, olha essa passagem de Santa Teresinha. Quero procurar o meio de ir para o céu por um caminhozinho bem reto, bem curto. Uma pequena via inteiramente nova, ó. Santa Teresinha é fascinante. Quero procurar o meio de ir para o céu por um caminhozinho bem reto, bem curto. Uma pequena via inteiramente nova. Por que Santa Teresinha vai falar isso? Porque ela vai entender a pequenez dela. Uma criança não vai percorrer uma distância muito longa. Um adulto percorre, mas uma criança não. Então a criança precisa procurar uma via pequena, né? Uma via curta, segura, reta, né? Aí olha a comparação que ela vai fazer. Estamos num século de invenções. Agora não se tem mais o trabalho de subir os degraus de uma escada. Na casa dos ricos, um elevador a substitui vantajosamente. Então, fui procurar nos livros sagrados a indicação do elevador. Olha a singeleza e a profundidade. Fui procurar nos livros sagrados, é a Bíblia, né? A indicação do elevador, objeto de meu desejo. Então, olha o que Santa Teresinha está aqui. Lembra os fundamentos? Qual é o fundamento? Ela faz uma experiência com Deus amor e um Deus que é tão amor que procura almas nas quais ele possa se derramar por inteiro. Então, o desejo dela é ser uma alma como essa. Ser uma alma consumida pelo amor de Deus. Aí ela vai falar assim: fui procurar nos livros sagrados a indicação do elevador, objeto de meu desejo, e li estas palavras pronunciadas pela boca da sabedoria eterna. Se alguém for pequenino, venha a mim. Está em Provérbios 9, versículo 4. Ó, esse versículo acendeu uma lâmpada na alma de Santa Teresinha. Aproximei-me, pois, adivinhando que tinha descoberto aquilo que procurava. Qual a primeira coisa que ela entendeu? Se alguém for pequenino, venha a mim.
Ela descobriu a pequenez. Aproximei-me, pois, adivinhando que tinha descoberto aquilo que procurava. Querendo saber, ó meu Deus, o que faríeis com o pequenino que correspondesse ao vosso apelo? Ao segundo passo do raciocínio. Primeiro passo é ser pequenino. Se alguém for pequenino, vem a mim. Então, o que o Senhor vai fazer com aquele que for pequenino? É a segunda pergunta que ela se faz, né? Querendo saber, ó meu Deus, o que faríeis com o pequenino que correspondesse ao vosso apelo? Continuei minhas buscas e eis o que encontrei. Assim como a mãe acaricia seu filhinho, assim vos consolarei. Aconchegar-vos-ei ao meu seio e acariciar-vos-ei sobre meus joelhos. Isaías 66. Ah, nunca palavras mais doces, mais melodiosas vieram alegrar minha alma. O elevador que deve subir-me até o céu são os vossos braços, Jesus. Olha o que ela descobre: ser pequeno e ficar nos braços de Jesus. É isso que ela descobre, lendo as Escrituras. 2 versículos, um em Provérbios, outro em Isaías. Esse é o segredo dos santos, porque os santos procuram Jesus nas Escrituras. Eles não procuram conhecimento nas Escrituras. O conhecimento das Escrituras é para procurar Jesus. Né? Essa é a ideia do World Ownership aqui, do nosso canal, né? É ajudar que o conhecimento seja um trampolim, não um fim em si mesmo, né? Ela vai dizer isso, ó, o elevador que deve fazer-me subir até o céu são os vossos braços, Jesus. Por isso, não preciso crescer, devo, pelo contrário, permanecer pequenina e tornar-me cada vez mais pequenina. Olha a sacada que Santa Teresinha teve. Santa Teresinha percebeu que, se ela fosse pequena e ficasse nos braços de Jesus, Jesus faria tudo por ela. Então aqui Santa Teresinha compreende que o caminho é o caminho da infância espiritual. É o caminho da pequenez. Ela vai dizer, né, quando alguém pergunta para ela, que caminho quereis ensinar às almas? Aí Santa Teresinha vai dizer, é a via da infância espiritual, é o caminho da confiança e do total abandono. Então Santa Teresinha entendeu isso. Só que eu preciso entender, mas o que para Santa Teresinha, portanto, é ser criança? O que para Santa Teresinha é ser criança? Certo? O que é esse ser pequenino? Tá? Porque se eu não souber, é que nem, por exemplo, eu posso dizer que eu adoro Jesus, mas se eu não sei quem é Jesus, eu posso estar adorando um ídolo. Eu posso querer dizer, estou querendo ser como criança, mas se eu não sei o que é ser criança nas mãos de Deus, eu posso estar sendo simplesmente infantil, simplesmente sentimentaloide. E é isso que Santa Teresinha não é. Tá? Então, o que é ser criança para Santa Teresinha? Ela vai dizer, ser criança é reconhecer o seu nada e esperar tudo do bom Deus. Como uma criancinha espera tudo de seu pai. É não se preocupar com nada, não procurar adquirir fortuna alguma. Aqui o que Santa Teresinha está falando é fantástico. Ela está dizendo assim, o ser criança, ela está comparando de fato com a criança. O que é uma criança? O que uma criança tem? Me diga o que uma criança de 2 anos tem. Minha filha tem 2 anos. O que uma criança tem? Ela não tem emprego, ela não tem capacidade de fazer nada para ela mesma, ela não consegue nem mijar fora da fralda, tá? A criança é um ser que não tem nada e que espera absolutamente tudo dos seus pais, porque em tudo ela depende deles. E Santa Teresinha está dizendo exatamente isso, veja, a criança é alguém que compreende que não tem absolutamente nada, portanto, quem não tem absolutamente nada é o quê? É pobre, não é isso? Guarda essa palavra pobreza, porque pobreza e pequena via e infância espiritual tem tudo a ver, tá? Primeira palavra, pobreza. Segundo, porque é pobre e nada tem, tudo espera de alguém que lhe dê. Que é quem? Do bom Deus. Então, ser criancinha é reconhecer o seu nada. Esperar tudo do bom Deus como uma criancinha espera tudo do seu pai. É não se preocupar com nada. Não adquirir fortuna alguma. Então, quando ela diz assim, é não se preocupar com nada, não é no sentido de tipo, beleza, então vou viver a vida de boa. Não vou me preocupar com isso. Não. É compreender que a santidade é uma providência divina, meu irmão. A santidade é uma providência divina e não um produto do esforço humano. O esforço humano na luta pela santidade, até ele é providência divina, até ele é graça de Deus. Até ele é graça. Então é isso que Santa Teresinha compreende. E ela compreende, portanto, que eu não preciso ter reservas em mim, nem apoios em mim mesma, é o que ela está dizendo quando fala não procurar adquirir fortuna. Eu não posso ter apoios em mim achando que certas qualidades minhas vão me ajudar a ser santo por mim mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, sei lá, eu sou colérico, tá? O colérico é alguém que tem
uma propensão a ser um pouco mais determinado. Tá? É simples, né? Então eu posso, né, imperceptivelmente achar que eu tenho uma determinação que pode me levar para o céu. Que eu tenho, aí eu olho para mim, olho para essa característica do meu temperamento e acho que é meu. Não é meu. O que tem em mim que é bom é de Deus. E se está fora de Deus já não é bom. Vai me levar para o orgulho e vai me levar para a queda. Um sanguíneo que, por exemplo, tem uma facilidade maior para perdoar, né? Esquece mais das coisas mais rápido, não guarda ali no coração. Né? O sanguíneo pode achar que isso é uma característica, uma virtude sua, e não é. Não é. Tá? Então, Santa Teresinha está dizendo exatamente isso. Não procurar adquirir fortuna alguma é não se apoiar em nada que não seja o próprio Deus. Porque quando você se apoia, você corre dois perigos. O primeiro é o perigo da soberba. O segundo é o perigo da queda, porque o seu apoio é frágil. Esse apoio é frágil. E aí ela vai continuar. Ser pequeno é ainda não atribuir-se a si mesmo as virtudes que se praticam, crendo-se capaz de alguma coisa, exatamente o que eu falei aqui agora, né? Mas sim reconhecer que Deus colocou esse tesouro nas mãos do seu filhinho para este serviço dele quando tiver necessidade. Porém, continua sendo sempre o tesouro do bom Deus. Então, olha o que Santa Teresinha está falando aqui. Que fantástico, Santa Teresinha. Ela está dando uma compreensão do que é ser criança. Ser criança é ser pobre e tudo esperar de Deus. Ser criança é reconhecer que você não tem nada e agir dessa forma. Agindo dessa forma é agir sempre na esperança da graça divina, meu irmão. É agir sempre na esperança da graça divina. E aí vem o desafio, porque parece simples. Não, meu irmão, não é tão simples assim. Por que não é tão simples? Santa Teresinha mesma vai responder, né? Ela vai dizer assim, ela escreveu uma carta, né, em 1896 para uma irmã, e ela vai dizer assim: ó, minha irmã, eu vos suplico, compreendei vossa filhinha, compreendei que para amar Jesus, para ser vítima de seu amor, tá? Quanto mais se é fraco, sem desejos e virtudes, tanto mais se está apto às operações deste amor consumidor e transformante. Olha o que ela está dizendo. Quanto mais, meu irmão, você não tem nada, mais você está disposto para que Deus opere em você. Mais você vai estar disposto para que Deus opere em você. Tá? Ela está dizendo assim, ó, quanto mais se é fraco, sem desejos e virtudes, tanto mais se está apto. Por que ela está dizendo isso? Porque às vezes, quando a gente tem muitas virtudes, entre aspas, que não são nossas, mas das quais a gente se apropria, né, o que acontece conosco? A gente começa a se fechar para a graça, porque a gente acha, sem perceber, que a gente não precisa mais tanto, porque a gente adquiriu alguma coisa já. Então, essa ideia de adquirir virtudes no sentido de você começar a achar que elas se tornam propriedades suas e não um empréstimo da graça de Deus é extremamente perigosa, Santa Teresinha está falando aqui. E, portanto, ela está dizendo, quanto mais se é fraco, mais sem desejo, sem virtudes, ou seja, quanto mais você reconhece que nada você é, e que tudo é de Deus, e que tudo depende dele, né, mais você está apto às operações desse amor consumidor e transformante. O simples desejo de ser vítima já é suficiente, mas é necessário consentir em permanecer pobre e sem força. E aqui está o ponto difícil, pois onde encontrar o verdadeiro pobre de espírito? Olha o que Santa Teresinha está falando, o problema não é reconhecer, meu irmão, o problema é permanecer vivendo dessa forma. Aqui está a dificuldade, e aqui está a importância de praticar o caminho da pequena via. Porque num determinado momento, agora mesmo a gente pode nessa reflexão dizendo, de fato, eu não tenho nada. Mas o problema é que a gente reconhece e depois a gente esquece, a gente age como se tivesse, a gente age como se certas coisas fossem nossas, como se certas qualidades fossem nossas, como se em determinados pontos nós não dependêssemos da graça de Deus. A gente fala até da boca para fora, mas age como se... Um exemplo mais concreto e mais banal, quando nós não vivemos uma vida de oração, a gente está dizendo que a gente não precisa da graça de Deus. Tá? Quando a gente se apoia nas nossas virtudes, quando a gente acha que já conseguiu um determinado patamar de virtude, a gente está dizendo que a gente não precisa, ou que não é tão dependente da graça de Deus. Então, Santa Teresinha está dizendo que o ponto difícil é permanecer pobre, tá? É permanecer pobre. E aí, o Frei Maria Eugênio tem uma colocação aqui no Quero Ver a Deus que é espetacular, que ele vai dizer assim, ó, essa pobreza
deve ser protegida contra todos os enriquecimentos que poderiam comprometê-la. Então, o que acontece? A gente não é nada, mas as coisas do mundo e as próprias tendências da nossa carne têm um espírito de propriedade. Olha essa palavra que é importante. Espírito de propriedade. Então, esse espírito de propriedade significa o quê? O homem quer agarrar, quer pegar aquilo como seu. Quem está no curso Evangelho segundo São Paulo, viu na aula sobre Filipenses, né, o significado de arpagmos, né, lá no hino de Filipenses 2, 5 a 11, que significa, entre outras coisas, pode significar querer agarrar para si algo. Jesus não quis agarrar para si a sua divindade, mas Adão, ao olhar o fruto, ele quis agarrar para si. E é exatamente esse espírito de propriedade que quer agarrar para nós, que quer fazer nosso, numa soberba sem, que se quer independente de Deus, esse espírito de propriedade que é o inimigo da pequenez e da pobreza. E aí o Frei Maria Eugênio está dizendo aqui, dessa forma, a pobreza deve ser protegida. A gente já viu o que é a pobreza. A pobreza não é pobreza material, é reconhecer-se nada, é compreender em tudo que é dependente de Deus, né? Deve ser protegida contra todos os enriquecimentos que poderiam comprometê-la, contra todos os inimigos do exterior e, sobretudo, do interior que a ameaça. Então, veja, meu irmão, vocês, nós, que estamos aqui nessa aula, que estamos querendo compreender com Terezinha o caminho da pobreza e da pequenez, da pequena via, né, da infância espiritual. Existem inimigos no exterior e no nosso interior, sobretudo, que querem nos levar a um espírito de enriquecimento, tá? De enriquecer-se como? De se apropriar. Ele vai dizer aqui, estes inimigos não são os bens em si mesmo. Bens aqui é no sentido amplo. Bem pode ser um objeto. Eu sou apegado ao meu celular, eu sou apegado ao meu carro, à minha casa, sou apegado ao dinheiro, mas bem pode ser um bem espiritual também. Eu sou apegado a um relacionamento, eu sou apegado a uma virtude que eu acho que é minha. Eu tenho uma virtude, sei lá, a virtude da ordem, eu tenho uma virtude da fortaleza, né? Eu tenho a virtude da disciplina, né? Então, esses bens em si não são. A virtude da ordem é ruim? Não. A virtude da fortaleza é ruim? Não. Ter um carro é ruim? Não. Ter um relacionamento de amizade é ruim? Não. O problema não é o bem. Mas aí o Frei Maria Eugênio vai dizer, mas o espírito de propriedade que se lhes atribui, a suficiência e o orgulho que se apoiam sobre eles. Então, veja, esse espírito de propriedade faz nascer em nós um espírito de suficiência e orgulho. Quando eu acho que a virtude é minha, quando eu acho que eu sou capaz de viver certas coisas porque eu já tenho uma certa força, sem perceber, eu começo a introduzir em mim o espírito de suficiência e de orgulho. E isso me tira da pequenez. Isso me tira da pequenez que me aproxima de Deus, que faz com que a graça de Deus me eleve. Santa Teresinha percebeu isso. O problema não é reconhecer-se pequeno, o problema é manter-se pequeno. O desafio é manter-se pequeno. É manter-se na pequenez, é cultivar esse espírito de pobreza, né? É preciso, portanto, o Frei Maria Eugênio vai dizer, empobrecer-se, dando tudo o que se ganha ou recebe. Não fazer nem provisões de virtudes, nem mesmo provisões de virtude. Eu acho que eu já consigo. Não, meu irmão, você tem que sempre ter a consciência que você não tem nada. Você nunca tem nada. Você não tem o dom da palavra, você não tem, né, a virtude da castidade, você não tem, sei lá, a disciplina da oração. Você não tem, meu irmão. É graça. E você tem que agir sempre nessa compreensão da pobreza e, no segundo passo, que define a pequena via, na confiança e no abandono. A gente vai entrar na confiança e no abandono agora, daqui a pouco. É sob essa condição, ou seja, de você estar sempre pobre, você nunca se enriquecer, nunca querer se apropriar de nada, é sob esta condição que o bom Deus vai dando, na justa medida, aquilo que é necessário para praticar a virtude. É preciso que a pobreza vele, com particular cuidado, sobre a confiança que a puxa para Deus e que aguarda pura e desnuda até que tenha atingido o seu objetivo divino. Então, o que o Frei Maria Eugênio está dizendo aqui? Ó? O que o Frei Maria Eugênio está dizendo? Essa pobreza precisa andar ligada com uma outra dimensão, que é a confiança. Então, esse aqui é o núcleo que forma a pequena via. O que forma essa pequena via de Santa Teresinha? A pobreza ligada à confiança até o abandono. O que é essa confiança até o abandono? Eu sei que eu não tenho nada, mas isso não me aflige. Por quê? Porque eu sei que o meu Pai me dará. Eu sei que eu não tenho a virtude da castidade, mas eu sei que o meu Pai me dará. Eu sei que eu não tenho o dom da palavra, mas eu sei que o Pai me dará no momento oportuno, né? Basta, né,
que eu, como uma criança, me lance nos braços dele. E esse lançar-se nos braços dele, óbvio, inclui cooperar com a graça, né? Não quer dizer, então eu não vou viver... não. Aí lá você colocou, a confiança cega que eu tenho em sua misericórdia, né? Então, é preciso que a pobreza vele com particular cuidado sobre a confiança que a puxa para Deus e que a guarda pura e desnuda até que tenha atingido seu objetivo divino. Então veja que essas duas polaridades andam juntas no pensamento de Santa Teresinha. É a pobreza, né, total, mas é também a confiança até o abandono, tá? O que é essa confiança até o abandono? A confiança, né, é uma esperança teologal, é a esperança, né, como virtude teologal, toda impregnada de amor. Então, é uma esperança amorosa. Eu espero de Deus porque eu amo. Eu amo porque eu fiz essa experiência de amor de Deus. Veja como a experiência de amor é fundamental. Então, eu espero de um Deus que me ama e que eu sei que me ama aquilo que eu preciso para caminhar para Ele. É uma confiança até o abandono. O que é o abandono? O abandono é quando a confiança virou um estado de alma, meu irmão. Não é quando a confiança é num momento pontual, mas eu sei a todo tempo que a todo tempo Deus está cuidando de mim. Eu sei a todo tempo que a todo tempo Deus tem a providência para aquele momento presente. E aí a gente lembra aquele poema de Santa Teresinha: meu Deus, para te amar só tenho hoje. Então ela só se preocupa com o pão de cada dia, o pão espiritual de cada dia, a graça de cada dia. E veja que tudo isso é um princípio bíblico muito extraordinário, porque desde o Gênesis, desde lá Êxodo, quando se fala do maná, o maná é colhido todos os dias. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, ele fala, o pão nosso cada dia dai-nos hoje. Quando ele fala do Sermão da Montanha, ele diz, não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem a sua própria o seu próprio mal. Se preocupe com o dia de hoje, porque no dia de hoje Deus proverá. O de amanhã é o de amanhã. Então veja, isso aqui é o que Santa Teresinha entendeu, é esse o espírito de abandono. O espírito de abandono não se preocupa com o dia de amanhã. Ele simplesmente se abandona no hoje. O que é esse abandonar-se? É confiar na provisão amorosa de Deus para a sua vida de santidade. Confiar na provisão amorosa de Deus, né? O Paulo Vitor falou aí, eu já falei, isso faz uma alusão ao maná do deserto, obviamente, né? Não só o maná, né? A todas essas realidades, né? A Eucaristia, né? Diária, né? O pão nosso de cada dia é isso. O Santo Agostinho vai falar isso, Santa Teresa d'Ávila também, né? Então, galera, olha que impressionante, né? Esse é o fundamento, portanto, da pequena via. A pequena via é uma via de pobreza, de simplicidade, de entrega simples nos braços de Deus, mas compreendendo o próprio nada, compreendendo-se uma criancinha, não é uma criança, é uma criancinha, é a expressão que Santa Teresinha vai usar, mas como uma criancinha com absoluta confiança em Deus, lançando-se nos braços dele, né? Tem uma passagem interessante, Santa Teresinha vai dizer sobre a prática da virtude, ela vai dizer assim, você é uma criancinha, como que uma criancinha vai subir uma escada? Ela vai levantar o pezinho, mas ela não vai conseguir. Mas o que importa para Deus é você levantar o pezinho, Santa Teresinha vai dizer. Porque em determinado momento ele vai lhe pegar. Então, quantas pessoas aqui, tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso, eu também passo. Você tenta lutar por uma virtude e não consegue. O que Santa Teresinha está falando para você? Você tem que levantar o pezinho sempre. No momento certo, Deus vai levantar. Sabe o que é que acontece, galera? O que acontece é que muitas vezes a gente desiste de levantar o pezinho. A gente desiste de levantar o pezinho. E aí a gente deixa de ser criança. Ou volta atrás ou quer fazer do nosso jeito. E aí a gente retarda a ação de Deus nas nossas vidas. Mas aí, compreendendo isso, a gente vai agora para a parte final da nossa aula, que é como praticar, então, a doutrina da pequena via. Como praticar? Eu entendi os fundamentos. Uma experiência de Deus amor, uma experiência de Deus que quer se difundir sobre mim, ele quer se derramar. Qual a resposta que Santa Teresa descobre? Para que eu disponha a minha alma, para que Deus se derrame em mim, tem uma pequena via, uma via da pobreza, que é saber-se nada e esperar tudo, estar sempre lançado nos braços dele, né? Na minha absoluta pobreza, estar nos braços daquele que é infinita misericórdia. Então, essa é a característica essencial da pequena via. Como então praticá-la, Danilo, de maneira concreta, tá? Primeiro ponto, eu vou dar 4 pontos para a gente começar a lutar para praticar a doutrina da pequena via, né? Essa pequena via espiritual, né?
Então, para nós praticarmos a primeira via, a pequena via, primeiro ponto, tá? É a união com Deus, é a busca da união com Deus, né? A gente meditou isso também na novena, esse trecho. Santa Teresinha vai dizer assim, lá no História de uma Alma, no manuscrito B. Considero-me como um fraco passarinho, coberto apenas de uma leve penugem. Não sou águia. Dela tenho simplesmente os olhos e o coração, pois apesar de minha pequenez extrema, ouso fixar o sol divino, o sol do amor. E meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O que irá fazer? Morrer de tristeza, vendo-se tão impotente? Olha aqui a pobreza, o reconhecimento da pobreza. Oh, não. O passarinho nem sequer vai se afligir. Olha aqui o reconhecimento da confiança, né? É a pequena via. Com um audacioso abandono, olha o abandono, quer continuar fixando o seu divino sol. O que é o abandono? Eu sei que Deus virá em meu socorro. Eu sei que Deus providenciará no momento certo a graça oportuna. O que eu não posso fazer? Eu não posso me apartar dele. Eu tenho que continuar nos braços dele. É isso que a gente tem que entender, gente. É isso que é a pequena via. A pequena via não é uma via dos folgados, tá? O cara que acha, Deus vai vir, eu sou pequeno, ele vai me ajudar. Não, meu irmão. É preciso permanecer. Esse é o primeiro ponto, a união com Deus. Para praticar a primeira via, o primeiro ponto é a união com Deus, é permanecer nos braços dele. Santa Teresinha vai dizer assim: com um audacioso abandono, quer continuar fixando o seu divino sol. Nada seria capaz de o assustar, o passarinho, né? Nem o vento, nem a chuva. E se as sombrias nuvens vêm esconder o astro do amor, o passarinho não mudará de lugar. Sabe que para além das nuvens, seu sol brilha sempre e que seu esplendor não poderia eclipsar-se um só instante. Então, olha o que Santa Teresinha está dizendo aqui. Ela está dando aqui uma chave de progresso na vida espiritual que é fundamental. Qual é a chave que ela está dando? O primeiro ponto que ela está dando da união com Deus. A união com Deus se alcança através do ato de fé. Esse olhar, fixar o sol divino, o sol do amor, com o olhar, é o ato de fé, meu irmão. E onde é que eu faço o ato de fé? Na oração em que eu medito sobre as verdades de Deus. A oração em que eu medito a verdade de Deus pode ser uma oração vocal. Quando eu rezo, Pai Nosso, e eu medito que Ele é o meu Pai, eu estou fixando o sol divino. Quando eu rezo, santificado seja o vosso nome, quando eu vou rezando isso, meditando, eu estou fixando o sol divino. Quando eu faço minha leitura orante da palavra e começo a meditar em Deus, a refletir sobre Ele, a buscá-lo com minha inteligência, né, para amá-lo, eu estou fixando o sol do amor. Então, esse é o primeiro passo da união. A união se dá pelo ato de fé, porque a fé é a virtude que nos une a Deus. A fé é a virtude que nos une a Deus. Então, quanto mais atos de fé, ou seja, quanto mais oração em que eu vou praticando esses atos de fé, eu vou meditando na verdade, vou aderindo a ela, eu vou meditando na verdade, vou amando essa verdade. Quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu vou fixando o sol do amor, o sol divino. É esse sol que faz com que os meus olhos e o meu coração sejam olhos e coração de águia. Por quê? Porque ele me faz olhar, olhando para o sol, eu começo a contemplar os bens das alturas. A águia é aquela que olha para as alturas, que tem profundidade no olhar. Então, essa profundidade no olhar, meu irmão, só vai se dar se você continuar a fixar. E aqui Santa Teresinha vai dizer algo impressionante, porque o que é que acontece? A gente começa a olhar para as alturas, a gente olha para a nossa pequenez, e o que é que acontece muitas vezes? A gente para. Diga se isso não já aconteceu com sua vida. Você pode até colocar aí nos comentários. Quantas vezes você na sua vida já parou? Porque você via aquilo que a palavra lhe falava, via a distância que você estava e as suas quedas lhe desanimavam. Só que Santa Teresinha está dando o segundo passo da união com Deus aqui, meu irmão, não se aflija se você ainda não alcançou as alturas, porque você é um passarinho mesmo, você não é uma águia. O que você tem que fazer? É continuar a fixar. Essa é a sua atitude de abandono. O abandono, e aqui exige de nós humildade. Humildade de quê? De reconhecer que eu não sou nada. O que quebra a gente muitas vezes é o nosso orgulho. A gente acha que já devia estar mais adiantado e não está. E no fundo é o orgulho que faz a gente se arrepender. A gente, poxa, não é possível que eu caí de novo. Meu irmão, se espante o tempo que você não caiu. Tinha um santo que dizia isso, não se espante com o pecado mortal. Se espante quando você não comete ele. Porque isso é um milagre da graça. Isso é um milagre da graça. Então, Santa Teresinha está dizendo, o primeiro ponto, fixar o sol do divino amor. Segundo ponto,
não se afligir, compreenda que você é um passarinho e, portanto, continue a olhar para esse sol. Continue a olhar no audacioso abandono, continuar fixando o seu divino sol. E terceiro ponto, essa união, ela é a tempo e a contratempo, a gosto e a contragosto. Ela está dizendo assim, nada será capaz de assustar o passarinho, nem o sol, nem a chuva, nem as sobrias nuvens que vêm esconder o astro do amor. Porque o que é que acontece, Santa Teresinha? Em um parágrafo está dando 3 dicas espirituais fundamentais. O que é que acontece? Em determinados momentos da nossa vida, a gente não vai sentir a presença de Deus. Mas Santa Teresinha está dizendo, o passarinho não vai mudar de lugar. Ele vai continuar lá, porque ele sabe que o astro do amor está presente. Então, olha aqui, primeira coisa da pequena via é não abandonar os braços de Deus, mesmo diante da sua impotência. É um ato de abandono e um ato de humildade muito profundo, tá? Muito profundo. Por quê? Porque é um ato de eu me reconhecer na miséria. Qual foi o problema de Adão? O orgulho de Adão fez ele se esconder de Deus. E Santa Teresinha está indicando o caminho contrário, meu irmão. É preciso permanecer. Enquanto Deus não lhe elevar, continue lutando aí onde você está. Praticando essa virtude que parece que você não avança. Em um determinado momento, se você continuar fixando o sol divino do amor, o sol divino do amor vai lhe elevar. Vai lhe levar para um outro patamar. Esse é o primeiro ponto, né, da pequena via, tá? O segundo ponto da pequena via é que a pequena via é a via do ordinário, tá? A pequena via não é a via do extraordinário. A pequena via elimina o extraordinário. Então, se você pegar a história dos santos, né, muitos santos, por exemplo, faziam jejum, sei lá, a pão e água durante 40 dias, né? Se mortificavam com disciplina, né? Disciplina era um tipo de chicote que se utilizava, usava silício. Não estou dizendo que isso é ruim, necessariamente, né? Um diretor espiritual que vai discernir isso para a pessoa, né? Mas muitos santos, né, fizeram mortificações extraordinárias. Aí você olha, pode confirmar isso aí, né? Isso aqui não é um dom de ciência, não. Isso aqui é a verdade da nossa vida, né? Da nossa pequenez. Você se propõe a fazer um jejum e nenhum jejum você consegue fazer, ou não é? Você diz que não vai comer doce, de repente você está abrindo a lata de brigadeiro lá na geladeira, né? Nem as mortificações pequenininhas, às vezes a gente consegue fazer. E essa experiência Santa Teresinha fez também. Olha que impressionante, né? Como ela é próxima de nós, né? Como ela é próxima de nós. Ela vai dizer assim, né? Ela fez uma experiência, né, de levar um tipo de mortificação corporal, né? É, e aí, isso afetou bastante a saúde de Santa Teresinha. Isso afetou bastante a saúde de Santa Teresinha. E ela foi vendo nisso, né, nesse afetar a saúde dela, Deus falando pelos fatos. Ela vai dizer assim: durante o repouso que precisou tomar em seguida, né, que Santa Teresinha precisou tomar em seguida, né, aqui é a Maria, é a irmã, a Madre Agnes de Jesus, né, escrevendo sobre Santa Teresinha, né, durante o repouso que precisou tomar em seguida, o bom Deus fez-la compreender, né, que se tinha ficado doente por ter feito esse pequeno excesso de cravar por demais esta cruz durante tão pouco tempo, ou seja, Santa Teresinha fez uma mortificação corporal mais radical, e ela percebeu, poxa, se eu fiquei doente só por causa disso, né, ela percebeu que era Deus falando, né, que por ali não era o seu caminho, nem aquele das pequenas almas, que deviam segui-la na mesma via da infância, onde nada sai do ordinário. Então, olha, Santa Teresinha percebeu no fato que Deus não quer que eu vá por uma via extraordinária. Deus não quer que eu faça grandes mortificações, porque a gente acha assim, poxa, eu só vou ser santo se eu fizer um jejum de 40 dias que nem Jesus no deserto, tá? Eu só vou ser santo se eu, sei lá, se eu rezar 5 horas seguidas ajoelhado no milho, né? Para me mortificar. Aí a gente olha as grandes mortificações, não estou dizendo que talvez essa seja a sua via, não é a minha, meu irmão. Mas muitas almas, as pequenas almas, não seguem por essa via. E Santa Teresinha, o que era, Santa Teresinha percebeu que não era a vida dela, via dela. Não era só a via dela, mas também das pequenas almas que deviam segui-la na via da infância espiritual, onde nada sai do ordinário. Então, olha aqui, a via da infância espiritual, ela não sai do ordinário. O que significa o ordinário? O ordinário é o comum da sua vida concreta. Olha que coisa impressionante aqui, que ensinamento importante. A nossa santidade, meu irmão, está no cotidiano da nossa vida.
A sua santidade, você pode ser santo para os altares. Já temos um exemplo que vai agora, que é Carlo Acutis, tá? O que tem de extraordinário na vida de Carlo Acutis? Não tem nada, assim, espetacular demais. O espetacular é a santidade vivida no ordinário. Então, Santa Teresinha descobriu isso, né? E ela vai dizer assim, depois, né? Ela compreendeu, sim, se todas as almas chamadas à perfeição devessem, para entrar no céu, praticar macerações, ou seja, praticar mortificações muito pesadas, nosso Senhor ter-nos-ia prevenido, e nós teríamos abraçados de boa vontade. Mas não é isso que Deus quis. Deus não quis que todas as almas, para serem santas, fizessem grandes mortificações, fossem viver isoladas no deserto, como algumas almas foram chamadas a viver desse forma. Então, a segunda coisa é, a via do ordinário é a via das pequenas almas. Isso significa o quê? Isso significa, né, que é no seu cotidiano que você vai ser santo. E aí a gente entra para o terceiro ponto. Se a via ordinária é a via de santificação das almas pequenas, como que eu vivo isso na via ordinária? Pela fidelidade ao dever e pela fidelidade à caridade. Olha aqui o terceiro ponto. Fidelidade ao dever e fidelidade à caridade. O que é fidelidade ao dever, meu irmão? É fidelidade ao seu dever de Estado. O que é dever de Estado, Danilo? É aquilo que você deve fazer na situação em que você se encontra, concretamente, colocado pela providência. Tá? Então, se você é filho, você tem um dever de Estado de filho. Porque o seu estado é o estado de ser filho. Se você é pai, você tem um dever de estado. Se você é coordenador de uma missão Jovem Sarado, se você é coordenador de um grupo de oração, se você é funcionário público, operário numa fábrica, se você é secretário sei lá, numa repartição ou num hospital, se você é enfermeiro, se você é político, se você é empresário, é os deveres inerentes ao seu estado de vida que vão lhe levar à santidade. Tá? É isso que vai levar à santidade. E aí Santa Teresinha vai dizer isso, né? Ela vai dizer bem assim: longe de me assemelhar às belas almas que desde a infância praticam toda sorte de mortificações, não sentia por elas nenhum atrativo. Eu me identifico com isso. Eu não sinto atrativo pela mortificação. Não sinto. Para mim é difícil quando tem as mortificações de jovens sarados, por exemplo, né? Minhas mortificações, agora olha a sacada de Santa Teresinha, minhas mortificações consistiam em quebrar minha vontade, sempre pronta a se impor, em reter uma palavra de réplica, em prestar pequenos favores sem deixar que transparecessem, em não apoiar as costas quando sentadas. Não há outro meio para provar-te meu amor senão jogando flores, isto é, não deixando, aqui, olha aqui de novo Santa Teresinha, não deixando escapar nenhum sacrifíciozinho, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitando de todas as pequenas coisas e fazendo-as por amor. Quero sofrer por amor e até gozar por amor, e assim estarei a lançar flores diante do teu trono. Não encontrarei uma só sem desfolhá-la para ti. Olha a pequena via aqui, olha o movimento. Se a pequena via se dá no ordinário, são nas oportunidades do ordinário que eu vivo a minha santidade, que Santa Teresinha está falando. Minha mortificação consistia em quebrar minha vontade, sempre pronta a se impor. Então, olha aqui o que é importante, galera. Durante a sua vida, você que está aí agora, olhe para a sua vida concreta. Você que é esposo, esposa, namorado, namorada, né? Pai, filho, mãe, qualquer coisa. O que você é hoje? Quais são os seus deveres de Estado hoje? Nessas circunstâncias, Deus vai sempre providenciar você meios de você não fazer a sua própria vontade. Às vezes uma ordem do seu pai, da sua mãe. Às vezes uma forma como se organiza o seu trabalho. Às vezes uma necessidade da sua missão, do seu grupo de oração, da sua pastoral, da sua família. Tá? Às vezes, uma circunstância financeira em que você vai estar mais apertado, e isso é uma forma de Deus usar para você se mortificar, mortificar o seu consumo, mas tudo Deus está fazendo para quê? Para mortificar a sua vontade. E Santa Teresinha está dizendo isso, ó. Olha como são coisas simples, né? Minhas mortificações consistiam em quebrar minha vontade, sempre pronta a se impor. Uma palavra de réplica que ela retinha, sua vontade é retrucar, você segura, né? Prestar pequenos favores sem deixar que transparecessem, ou seja, sem as pessoas perceberem que você está fazendo um favor para elas. Tá? Para quê? Para tirar você do comodismo. Então, essa mortificação da vontade nas circunstâncias concretas da nossa vida
são elas que manifestam concretamente a vontade de Deus, meu irmão. Tá? São elas que manifestam concretamente a vontade de Deus. Então, quando eu começo a perceber que todas as circunstâncias é Deus agindo na minha vida para me santificar, tá? É Deus fazendo para me santificar, eu começo a compreender isso. Mas Santa Teresinha está dizendo, é cumprir com fidelidade o dever de Estado e cumprir com amor, que é difícil. É difícil, às vezes, você está cansado de chegar naquela pia de prato e lavar aquela pia de prato e ainda lavar com amor. É ou não é? Tá? Mas isso tem um poder de santificação imenso. Isso tem um poder de santificação imenso, né? Aí alguém colocou aí, né? Esse caminho da pequena via é osso, mas é santificante. Meu irmão, ou é esse, ou é a via extraordinária, mas a maioria de nós não é a via extraordinária. É por isso que a pequena via não é, né, um caminho, vamos dizer assim, né? Um atalho no sentido de que, tipo, é uma fuga. Não é uma fuga. É a via das almas pequenas, né? É a via das almas pequenas, tá? Mas é uma via de crucificação, né? É uma via de sacrifício. Santa Teresinha diz assim, não deixando escapar nenhum sacrifíciozinho, nenhum olhar, nenhuma palavra, aproveitando todas as pequenas coisas e fazendo-as por amor, né? A forma como Santa Teresinha cumpria a regra dela, né? O Frei Maria Eugênio vai falar sobre isso, rigorosamente fiel a todos os preceitos das regras, aos menores costumes aprovados. Olha aqui para quem é sarado, por exemplo, que tem uma regra lá no estilo de vida, que vai fazendo um bocado de concessão. Santa Teresinha compreendeu, meu irmão, seu dever de Estado como sarado é a observância fiel da regra, que é o estilo de vida, certo? Então, isso aqui é impressionante. E aí, né? E aí vem o quarto ponto, que é fazer tudo com alegria. Isso aqui é ainda mais difícil, né? Buscar tudo fazer com alegria, né? É compreender o que é o sofrimento e os pequenos sofrimentos, as pequenas mortificações. Quando eu compreendo os pequenos sofrimentos, as pequenas mortificações, eu entendo, né, isso. Essa compreensão, né, é que Santa Teresinha chegou, tá? Então, olha o que Santa Teresinha vai dizer quando ela escreve a irmã dela, Celina. Ela vai dizer assim: ah, irmãzinha querida, longe de me lamentar Jesus pela cruz que nos envia, não posso entender o amor infinito que o levou a nos tratar assim. Olha como Santa Teresinha é fabulosa, tá? Quantas vezes a gente vê a cruz? As cruzes pequenas do dia a dia, a cruz da sua casa desarrumada, a cruz do seu trabalho, do colega chato do seu trabalho, do colega que é espinhoso, cara que você tem dificuldade de conviver, sei lá, né, tanta coisa, né, tanta coisa pequena, né, o temperamento do seu cônjuge, que às vezes lhe desagrada, né, o seu filho, que às vezes é desobediente, etc e tal, né, a sua mãe, o seu pai, que às vezes não lhe compreende, tanta coisa, né, são essas cruzes, galera. Cruz não é só os grandes sofrimentos, não. Aí Santa Teresinha vai dizer assim para Celina, que era irmã dela: ah, irmãzinha querida, longe de me lamentar a Jesus pela cruz que nos envia, não posso entender o amor infinito que o levou a nos tratar assim. Penso ainda muitas outras coisas sobre o amor de Jesus, que são talvez muito mais fortes do que aquilo que lhe digo. Que felicidade é ser humilhada. É o único caminho que gera os santos. Ó, não percamos a provação que Jesus nos envia. É uma mina de ouro a explorar. Perderemos a oportunidade? O grão de areia quer colocar mãos à obra, sem alegria, sem coragem, sem força. E são todos esses títulos que lhe hão de facilitar a empresa. Ele quer trabalhar por amor. Tá? Então, olha o que Santa Teresinha está falando aqui. Que felicidade quando vem a provação. Então, meu irmão, é esse espírito de alegria que ela vê como? Por que ela vê alegria? Ela vê alegria porque o sofrimento em si é bom? Não. Porque ela tem um olhar espiritual sobre as cruzes do cotidiano. E esse é o quarto ponto. É fazer tudo com alegria, porque eu tenho um olhar espiritual sobre a cruz do cotidiano. E eu me alegro porque aquilo que está em Filipenses 4, alegrai-vos no Senhor. Eu me alegro porque ali o Senhor está me unindo a Ele. Porque nessas cruzes pequenas, o Senhor está me unindo a Ele. Ele está me mortificando, Ele está unindo a minha vontade, quebrantando a minha vontade, para que ela se una à vontade dEle. Então, esses quatro elementos são, vamos dizer assim, os quatro passos fundamentais da prática da pequena via. Primeiro, a união com Deus.
E a união com Deus a gente viu, é o ato de fé, é o olhar amoroso para a verdade que Deus revela, buscando o próprio Deus para ir ficar com Ele. Só que essa união com Deus, ela é sempre, ela é na nossa impotência, mesmo na nossa dificuldade em viver a virtude, e mesmo quando eu não sinto Deus. Primeiro ponto, união com Deus. A segundo ponto, a pequena via é a via do ordinário. Ela não busca nada extraordinário, ela não busca as grandes mortificações, ela não busca, né, as coisas extraordinárias da espiritualidade, mas ela compreende que tudo que Deus colocou na sua providência, essa é a sua via de santificação. E aí vem o terceiro ponto, a fidelidade ao dever de Estado e da caridade. Tudo que Deus lhe colocou como dever de Estado, você precisa viver com amor, por amor a Ele e por amor às pessoas. Essa luta pela fidelidade nas pequenas coisas, a pequena via. Essa luta pela fidelidade ao dever de Estado. Não adianta nada pregar e não cumprir bem o seu dever de Estado. E o quarto ponto é a alegria que vê na cruz do cotidiano um bem espiritual. Vou repetir. A alegria que vê na cruz do cotidiano um bem espiritual. Essa alegria que vê na cruz do cotidiano um bem espiritual, ela irriga as nossas obras, ela irriga tudo aquilo que nós fazemos. Irriga de quê? Irriga de graça de Deus. Ela santifica essas realidades. E santificando essas realidades, ela nos eleva mais a Deus, tá? Então, galera, essa é a nossa aula sobre a pequena via infância espiritual. Vou abrir aí para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, dá um tempinho aí para vocês fazerem alguma pergunta. Mas esse não é, como alguém falou aí, né? Não é porque a pequena via que é fácil, né? É pequena via porque é a via dos pequenos, tá? É uma via simples. Eu não preciso inventar grandes coisas, nem preciso fazer coisas além da minha realidade para vivê-la. Basta viver na minha pequenez, na minha pobreza, no meu nada, confiando que Deus me dará a graça, né? Essa confiança, essa pobreza, esse nada, que confia na graça de Deus e por isso vive as circunstâncias concretas da própria vida em união com Deus. É isso que é a pequena via. Então, galera, quero agradecer, né, a vocês por terem estado aqui, né, agradecer a Santa Teresinha por todos esses 10 dias, contando com hoje, né, que ela nos acompanhou, que ela possa nos dar a graça de viver bem esse via de santidade. Tá? DCFM, acho que é Diego, né? Santa Teresa espelhou em Teresona para compreender e chegar à conclusão da teologia da pequena via. Diego, Santa Teresinha bebeu muito mais em São João da Cruz do que em Santa Teresa d'Ávila, tá? Ela é muito mais filha de São João da Cruz do que Santa Teresa d'Ávila. Essa pobreza, essa pequenez e esse abandono é o que São João da Cruz vai trabalhar como a pobreza, né? Como o nada, né, o nada, que ele vai sempre falar sobre essa dimensão do nada, né, para chegares ao tudo, tem que ir pelo nada, né, ele tem um gráfico, né, do Monte Carmelo, que ele coloca no caminho para o topo do monte, nada, 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 né, e a esperança como virtude teologal corresponde a esse confiança e abandono. Então, Santa Teresinha, ela traduziu de maneira muito simples e singela, né, a doutrina de São João da Cruz. Ela mesma vai falar isso nos escritos dela, né? Como a teologia de São João da Cruz foi um ponto, foi uma rocha na qual ela pôde confirmar as intuições que o Espírito deu a ela, tá? Gente, mais alguma pergunta? Juliano tá aí, grande Juliano. Como viver a pequena via nas horas de estudos, que às vezes tomam bastante tempo em nossa vida. Larussa, viva estudando com amor e por amor a Deus, estudando como se você estivesse estudando para Deus, tá? E perceba que esse estudo, porque, por exemplo, o estudo muitas vezes é chato, o estudo muitas vezes a gente quer fugir dele, então aí faça dele uma mortificação, estude bem, para quê? Né? Para você viver esse estudo como uma forma de mortificação da sua vontade e de união com Deus, né? Então aproveite ele como para mortificar a sua vontade e por amor. Diego perguntou: você teria alguma sugestão de livro de São João da Cruz? Diego, eu indicaria primeiro um livro da Cultor de Livros chamado A União com Deus segundo São João da Cruz, que é um livro introdutório, tá? Um livro introdutório. Depois, eu indicaria, né, você começar, tem 4 grandes livros de São João da Cruz, Subida do Monte Carmelo, Noite Escura,
chama viva e cântico espiritual. Comece por chama viva ou pelo cântico espiritual. Depois você vai para a subida do Monte Carmelo e, por último, o Noite Escura da Alma, né? Porque esses dois primeiros, eles são muito áridos, então, esses dois, o Noite Escura e o Subida, né? São muito áridos. O Chama Viva e o Cântico Espiritual, eles são mais luminosos, né? Então, talvez, a maioria dos comentadores propõem que se comece por esse caminho, tá? Mas aí o Subida do Monte Carmelo é um livro excelente também, é um livro que você vai conseguir verificar, né, toda a trajetória, toda a teologia de São João da Cruz de maneira espetacular, tá? Guilherme, ficará sim salva, tá? Vai ficar salva para todo mundo que queira assistir depois, beleza? Ou quem quiser rever, revisar, depois você coloca aí, bota para adiantar, beleza. Olha, Anne falando aí, antes pensava que se não realizasse um projeto grande não alcançaria a santidade, olhando para as fundações de Santa Teresa. Não necessariamente, Anne. É, é, cada alma tem uma via, e Santa Teresinha veio para provar que as almas pequenas podem ser grandes santos, né? Temos aí Carlo Acutis, estou falando muito porque tá aí, né, velho, para nós, a igreja vai beatificá-lo, mas a própria Santa Teresinha demonstrando isso. Beleza, Diego, assista mesmo. Depois, se você quiser me dar um feedback aí, por aqui ou pelo Instagram, viu? Brigadão. Gente, mais alguma pergunta? Estou aqui aguardando, guardar 20 segundos, ver se aparece mais alguma pergunta. Carlos, mensagem de Deus para o João, é verdade. Me top, Danilo, esses dias com Santa Teresinha, me encantei por ela e descobri que ela sempre está comigo. Obrigada, meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Tamo junto, Carol, Deus abençoe. Obrigada, a novena foi incrível, muitas graças, Deus abençoe você, tamo junto, Jaine. Depois temos que ver as questões da formação dos jovens sarados. Não estou esquecido. Amém, gente. Beleza, então acho que não tem perguntas. Galera, pega o link depois dessa aula, tá? Manda pra galera que você conhece, que é devoto de Santa Teresinha. Fala a verdade. Se não foi bom, não precisa nem mandar. Mas se lhe ajudou, se lhe edificou, você fala pra galera. Galera, pô, foi massa, vale a pena, você vai ser edificado. Por quê? Porque a ideia é essa mesmo, né? Porque eu tô falando, fala a verdade do seu coração, tá? Então, vamos pra cima, gente. E aí, lembrando, ó, 19 a 23, série Progresso na Vida Espiritual com Santa Teresa d'Ávila, tá? 5 dias meditando e orando com Santa Teresa d'Ávila, tá? De segunda a sexta, uma segunda a uma sexta. Vai ser lá no Instagram, 1 hora cada dia. A gente vai meditar sobre 5 temas. A partir desses próximos dias, você já vai saber quais os temas que a gente vai falar, para destravar um pouco sua vida espiritual, você conseguir avançar. Beleza, galera? E divulga, galera. Eu preciso da ajuda de vocês, né? Para quê? Para alcançar mais pessoas, tá? A ideia é que mais pessoas sejam edificadas, porque, galera, a gente tem que ajudar a levantar uma geração com profundidade para Jesus, tá? Então, eu sei que isso aqui é nada, né? Então, 41 pessoas aqui, durante a live tinha 55 pessoas, mas, meu irmão, é essa pequena gotinha que é a nossa parte na vida da igreja, no evangelho, né? E se essa pequena parte for bem feita, para a glória de Deus, está maravilhoso. Mas eu conto com a ajuda de vocês para essa divulgação, para a gente alcançar mais gente. Beleza? E 19 a 23, estamos junto com Teresona, tá? Foram 10 dias com Terezinha, vão ser 5 com Teresona, e depois o curso para quem quiser. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem de olho lá no Instagram, que sempre vai ter as novidades, ou no canal do WhatsApp.